queremos começar com um exercício da lista com duas intenções. A primeira, mostrar uma situação de cálculo de volume utilizando a mudança para coordenadas polares, e a segunda intenção é, assim que a gente passar a trabalhar com a integração tripla, retornar a esse exemplo e fazer uma aplicação da primeira mudança de variáveis para integração tripla. Então, o exemplo ao qual eu me refiro é o exercício da lista, o 24, onde, na primeira lista, evidentemente, onde é pedido para que se calcule o volume limitado pelo cilindro. Vamos fazer um rascunho aqui, depois a gente carrega a figura melhor elaborada. Então, nós temos aqui x2 mais y2 igual a 4, que, se é chamado de cilindro, é evidente, então, que temos com essa equação um cilindro circular, né? Já que x2 mais y2 igual a 4 é a equação de uma circunferência. É limitado pelo cilindro x2 mais y2 igual a 4, pelo plano z igual a 0 e também pelo plano y mais z igual a 4. Então, vamos fazer um esboço aqui da figura, rapidamente, e depois a gente carrega um arquivo onde já tem a figura mais bem elaborada, para que a gente calcule o volume desse sólido. O que nós teríamos aqui, né? Não houve restrição ao primeiro octante, então nós temos uma situação em que, já que o sólido é limitado por z igual a 0, nós vamos ter uma situação em que o sólido estará ocupando ou estará presente nos octantes superiores, né? Então, temos aqui x2 mais y2 igual a 4. Vamos começar considerando o plano y mais z igual a 4, né? O plano z igual a 0, a gente sabe, né? Vai nos servir de base aqui. Aqui estaria z igual a 0, que servirá de base para o sólido. Depois nós temos o plano y mais z igual a 4, que, como nós falamos na quarta-feira passada, como essa equação representa um plano e ela não envolve as três variáveis, né, envolve apenas duas, nós vamos traçar a reta e da reta nós vamos gerar o plano. Se a equação tivesse as três variáveis, como nós dissemos, aí nós iríamos tentar o esboço do plano a partir das interseções dele com os três eixos, né? Como a equação não tem, como a equação do plano não tem as três variáveis, tem apenas duas, vamos colocar aqui a reta para a gente ter uma ideia da posição desse plano. Y mais z igual a 4, quando interpretada, essa equação, quando interpretada como
uma reta, ela, evidentemente, seria uma reta que estaria nessa situação. Y mais z igual a 4 seria uma reta que cortaria, estaria no plano YZ, né? Estaria no plano YZ e cortaria o eixo Z em 4 e, evidentemente, o eixo Y também. Então, eu teria aqui o ponto 004 e aqui eu teria o ponto 040. O plano nosso, então, o plano Y mais Z igual a 4, é um plano nessa situação. É uma chapa que se situa nessa posição, na posição da reta, né? Y mais Z igual a 4. Eu teria aqui, então, algo desse tipo, né? Aqui estaria o plano Y mais Z igual a 4, uma chapa nessa situação. E agora sim, aí fica melhor da gente colocar o cilindro. O cilindro Y2 mais Z2, X2 mais Y2 igual a 4 seria um cilindro nessa situação, aqui embaixo. A circunferência x2 mais y2 igual a 4, no plano z igual a 0, não desce do plano z igual a 0, então ela formaria aqui a região circular que teria como fronteira precisamente a circunferência. A partir dessa circunferência, ou a partir dessa região circular, o cilindro sobe até atingir o plano, exatamente formando o sólido, que é delimitado abaixo por z igual a 0, nas laterais pela parede do cilindro e superiormente pelo plano. Então, teríamos aqui, né, a parte superior do sólido, que estaria no plano Y mais Z igual a 4. A parte superior estaria no plano Y mais Z igual a 4. E a face lateral corresponderia ao cilindro. Corresponderia ao cilindro. Muito bem, então esse seria o nosso sólido. E dele, o problema pede que a gente obtenha o volume, né? E aí eu falei, a primeira intenção de resolver esse exemplo é a gente se deparar com uma situação em que, num cálculo de volume por integração dupla, por força da nossa região ser totalmente circular, temos aí uma situação simples e que certamente é indicativa da utilização de uma mudança para coordenadas polares. Né? De acordo com o que a gente viu
na semana passada, na verdade, o cálculo de um volume por integração dupla se dá, né, ou se processa, a partir do momento que você, primeiro, identifica a função que você deve integrar, que é aquela que será responsável, ou que foi a responsável pela cobertura do sólido, no nosso caso, agora com a figura mais bem elaborada. No nosso caso, o plano, y mais z igual a 4. Consequentemente, a função que nós vamos utilizar para, a partir da sua integral dupla, obter o volume do sólido é a função f de x, y, ou z, né, igual a 4 menos y, que é exatamente o valor de z extraído da equação do plano, que é a superfície responsável pela cobertura do sólido. E é evidente que a integral dupla dessa função, a integral dupla da cobertura do sólido, será calculada sobre a base do sólido, como a gente fez quarta-feira. A base do sólido, que é a região circular x2 mais y2 menor ou igual a 4. x2 mais y2 igual a 4 é a fronteira. Então, temos aí a região circular x2 mais y2 menor ou igual a 4. Consequentemente, né, essa região circular é justamente o nosso domínio. É justamente o nosso domínio de integração. x2 mais y2 menor ou igual que 4. Ou a região formada por todos os pontos x, y, cuja fronteira é x2 mais y2 igual a 4. Tanto faz. Né? Muito bem, então nós temos que o volume desse sólido, que normalmente a gente chama de L, o volume desse sólido será a integral dupla sobre D de 4 menos y dx dy. Como a gente estabeleceu na semana passada, né, ao resolver uma integral dupla para obter um volume, a primeira tarefa nossa seria, né, procurar esboçar o sólido, para a gente ter a visão correta de qual função deve integrar. E, uma vez definida a função a ser integrada, o que nos interessa mesmo é a figura no plano XY, porque agora nos interessa unicamente a base do sólido, para que dessa base a gente extraia os limites de integração. Nossa base aqui é extremamente simples. Nós temos uma região circular cuja fronteira é a circunferência de centro na origem e raio 2. E aí, com essa circunferência, a gente sabe que não vai ter problema para estabelecer os limites de integração.
nossa fronteira aqui, x2 mais y2 igual a 4, e é evidente que ninguém vai procurar tirar o valor de x nem de y, porque isso complicaria bastante a vida da gente, né? E a gente vai sim usar a mudança para coordenadas polares, já que o nosso domínio de integração é precisamente essa região. E a gente, claro, né, vai fazer isso sem usar nenhuma simetria, porque não há simetria aí. Né? Não há simetria aí. A simetria que existe é em D, mas não no sólido. Né? Então, eu devo calcular a integral dupla de 4 menos y sobre a circunferência inteira. Transformando toda essa situação, né, para coordenadas polares, a gente sabe que essa equação se transforma em r ao quadrado igual a 4, consequentemente se transforma em r igual a 2, a equação da circunferência se transforma em r igual a 2, e aí, como nós já estabelecemos, vamos fazer as setas saírem do polo até o extremo da nossa região. Fazendo isso, a gente vê que desde o polo a seta já está inteiramente contida na região, então o raio começa de zero, e lá no extremo, o valor do raio também é constante, uma vez que a gente tem uma circunferência com centro na origem, como a gente disse, toda circunferência de centro na origem acaba nos fornecendo uma variação de R entre dois valores numéricos. Então, eu tenho aqui, com toda certeza, o raio variando desde o polo até 2. E é evidente que, para cobrir toda essa região, se eu imagino, como a gente também já falou, se eu imagino que aqui eu tenho uma reta sobre o eixo polar e faço essa reta girar para verificar de qual ângulo até qual ângulo ela percorre a figura, eu evidentemente vejo que ela percorre a figura desde θ igual a zero, completa uma circunferência inteira e chega em θ igual a 2π. Então, temos todos os nossos limites de integração. Tudo que a gente precisa já está devidamente conhecido. E aí, vamos colocar nossa figurinha por aqui. Ou seria melhor aqui? Vamos colocar lá. Nosso domínio fica, então, nosso domínio de integração fica, então, aí. E nossa integral, a integral que vai nos fornecer o volume do sólido,
ficará a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, aqui 4, menos R seno θ, vezes R dr dθ. O nosso R do jacobiano, dr dθ. O Y, o nosso velho R seno θ. Então, temos aqui, na integral de dentro, a seguinte situação. Separando aqui. Aqui vamos ter 4R menos R2, né, seno θ. Então, na verdade, o que vamos ter na integral de dentro é 4 vezes integral de 0 a 2 de R dr menos seno θ, integral de 0 a 2 de R2 dr. A parte de dentro me leva exatamente a essa diferença de integrais. Né? Isso me dará, aqui, R2 sobre 2, de 0 a 2 dá 4 sobre 2, que é 2, vezes 4, 8, menos, aqui R3 sobre 3 de 0 a 2, 8 terços. Então, eu terei 8 menos 8 terços do seno de θ. Isso seria a minha integral interna. Essa seria a minha integral interna. Né? Então, voltando aqui para a nossa integral, o que é que a gente teria que fazer agora? Calcular integral de 0 a 2π do resultado da integral interna. 8 menos 8 terços do seno de θ, dθ. Isso me dá 8 pela integral de 0 a 2π de dθ menos 8 terços pela integral de 0 a 2π. A gente, inclusive, pode até colocar mais 8 terços e deixar menos seno θ aqui dentro, porque integral de menos seno θ já é cosseno de θ. Né? Aproveita que a gente tem esse menos e, consequentemente, de forma bem clara, essa integral aqui é zero. Né? Porque integral de menos seno θ é cosseno θ, então eu ficaria com cosseno de 2π, que é 1, menos cosseno de 0, que também é 1. Então, aí eu teria a diferença 1 menos 1, me daria 0. Então, na verdade, chego ao resultado do volume do sólido como sendo 16π, que é o resultado de 8 vezes a integral de 0 a 2π de dθ. Né? Integral de 0 a 2π de dθ, integral de dθ é θ, de 0 a 2π, 2π, multiplicado por 8, 16π.
a segunda parte zera, porque a integral é o cosseno, e eu tenho cosseno de 2π menos cosseno de zero. Então, temos aí uma aplicação da mudança para coordenadas polares no cálculo de um volume. Né? Observação sobre esse problema, eu queria fazer duas, rapidamente. A primeira, perceba que, de fato, não há simetria nesse problema. Tá? Cuidado para dizer, bom, já que o domínio é de 0 a 2π, eu vou calcular só de 0 a π sobre 2 e vou multiplicar por 4. Perceba que você está calculando um volume e lá em cima, o volume não é 4 vezes a parte do primeiro octante, né? Porque de 0 a π sobre 2 seria o primeiro octante. E lá em cima não é isso. Né? Se você multiplicar 4 vezes o volume do primeiro octante, não dá o volume total, dá menor. Né? Dá menor. Porque as partes que dizem respeito ao terceiro e quarto octantes possuem volume maior. Então, aí não teria que usar a simetria de coisíssima alguma. E a segunda observação é lembrar que a gente foi aplicar a mudança para coordenadas polares no cálculo de volume e quando a gente vai, de fato, utilizar a mudança sem que no enunciado do problema venha especificado que você utilize a mudança, por exemplo, se fosse uma questão do tipo utilize uma mudança para coordenadas polares para resolver tal integral dupla. Aí, simplesmente, a questão era calcule o volume. Então, é comum que, nesse tipo de problema que não faz, que o enunciado não faz, né, menção específica à mudança para polar, é comum o esquecimento do jacobiano. Aí começa a fazer x é r cosseno, y é r seno, e, de repente, o jacobiano vai para o brejo. É evidente que, com ele, vai embora também o resultado correto. Porque, certamente, o resultado que será obtido não será o verdadeiro. Tá ok? Então, feito esse exemplo, eu quero que a gente inicie. Ô, professor. Alguém falou? Sim, você está escutando? Professor? Se falou, não estou conseguindo entender. Ah, Tainá fez uma pergunta. Por que eu coloquei 4 menos y como a função dentro da integral? Ok. Por quê? Vamos voltar para explicar. É melhor a gente voltar para a figurinha. Por que foi que a gente colocou? Deixe-me só voltar aqui para a estaca zero. Pronto. A estaca zero, né? O marco zero da questão era calcular o volume do sólido que é limitado
pelo cilindro x2 mais y2 igual a 4, e pelos planos z igual a 0 e y mais z igual a 4. Aí precisa aqui lembrar do que nós fizemos na semana passada. Nós verificamos aqui, né, que a integral dupla que fornece a área de uma região, né, a integral dupla que fornece a área de uma região é a integral dupla da função 1. Então, toda vez que eu calcular a integral dupla de dx dy, ou seja, interpreto como aqui tendo o número 1, né? Toda vez que eu calcular a integral dupla da função 1, isso aqui, o resultado disso aqui, é a área dessa região, da região de integração. Estabelecemos isso antes. Depois, eu voltei para a área só para a gente não fazer confusão, tá? E ficar com isso bem claro, porque de fato são as duas aplicações que a gente viu, a gente tem que sabê-las, né? Bom, então, se eu quiser a área de uma região, não estou falando em figura tridimensional, estou falando em figura bidimensional, uma região, eu calculo sobre essa região a integral dupla da função 1, ou seja, a integral dupla de dx dy. Se agora eu vou para o cenário tridimensional, se eu tiver um sólido, e se eu quero o volume desse sólido, aí eu tenho que identificar qual foi a função que a gente interpreta como z igual a f de xy, né? Então, eu tenho que identificar qual foi a função responsável pela cobertura do sólido, pela parte superior do sólido. Então, temos este problema aqui à nossa frente. Calcular o volume limitado pelo cilindro x2 mais y2 igual a 4, pelo plano z igual a 0 e pelo plano y mais z igual a 4. Fizemos a figura. Muito bem. Qual foi a superfície responsável pela cobertura do sólido? Quem está cobrindo esse sólido? Olha, a base do sólido é o plano z igual a 0. A lateral do sólido é o cilindro x2 mais y2 igual a 4. E a tampa do sólido, aquilo que está cobrindo superiormente, né, o sólido, é o plano y mais z igual a 4. Foi ele que tampou. Então, pelo que nós vimos a semana passada, é da equação da superfície responsável pela cobertura que eu extraio a função. Qual foi a equação da superfície responsável pela cobertura? Y mais Z igual a 4. Daqui eu extraio a função. Falando no português bem claro, tiro o valor de Z. Porque já que foi essa a superfície que foi responsável pela cobertura.
Então, quando eu tiro o valor de Z, identifiquei qual foi a cobertura. Quando eu tiro o valor de Z, Z igual a 4 menos Y, é 4 menos Y que vai para dentro da integral. Porque, da mesma forma que nós dissemos que a área era a integral dupla de dx dy, também dissemos que o volume do sólido era a integral dupla sobre a base do sólido da função responsável pela cobertura. Nesse caso, função responsável pela cobertura, z igual a f de xy, nesse caso, z igual a 4 menos y. São as duas coisas que eu não posso esquecer nem misturar. Como é que eu calculo, né, a área de uma região, tá ok, Tainá? Como é que eu calculo a área de uma região e como é que eu calculo o volume de um sólido. Tá? O volume de um sólido. Agora, aqui tem uma observação que é importante fazer. Eu nem sei se na lista, acho que não tem nenhum exercício desse. Mas, às vezes, o sólido, tá, fica mais fácil de interpretá-lo com a cobertura não sendo Z. Não sendo Z. Tá? Essa situação que a gente está falando aqui é a situação que a gente chama de situação padrão. Situação padrão. Mas, às vezes, nem sempre a coisa acontece dessa forma. Tá? Por exemplo, eu quero só colocar aqui para vocês perceberem o que é que eu estou querendo dizer. Veja bem. Vamos supor que o camarada diga que quer uma situação bem semelhante a essa daqui, só que fora da situação padrão. Vamos supor que o camarada diga que quer o volume do cilindro também cilindro circular, vamos supor, um cilindro circular. E o problema diga o seguinte, a gente quer calcular o volume do cilindro circular que é limitado por, digamos, x2 mais Z2 igual a 4. Uma situação bem semelhante. Mas veja o que é que a figura vai lhe obrigar, né, a fazer. Suponha que o cilindro seja x2 mais Z2 igual a 4. E, além disso, limitado por y igual a 0 e y igual a 3, digamos. Pronto. E y igual a 3. Como ficaria essa figura? Da mesma forma que x2 mais y2 igual a 4. É um cilindro que nasce de uma circunferência no plano XY, né? Aqui. x2 mais Z2 igual a 4 é um cilindro circular que nasce de uma circunferência no plano XZ, né? No plano XZ. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, né, é uma situação
não ficou nada, né? Nada bom, mas eu quero só ver se a gente consegue exemplificar. Deixa-me ver se eu consigo. Deixa-me ver se eu. Não é isso. Fique aí quietinho. Pronto, é isso. X2 mais Z2 igual a 4 é uma circunferência de centro na origem, de raio 2, no plano XZ. Não é? Aí, se o cara me disser, por exemplo, olha, eu quero que você calcule o volume do cilindro, o cilindro ocupando a seguinte situação. Eu tenho o plano y igual a zero, claro que o plano y igual a zero é esse aqui, é o plano XZ, né? O cilindro X2 mais E2 igual a 4. Então, você teria uma situação desse tipo. Uma situação desse tipo. Plano Y igual a zero ali, aqui à sua esquerda, né? E a circunferência, quer dizer, aqui você teria plano Y igual a zero, e aqui você teria sua circunferência x2 mais E2 igual a 4. Como ele falou que o sólido estaria limitado pelo plano y igual a zero, pela circunferência, pelo cilindro x2 mais E2 igual a 4, e pelo plano y igual a 3, não é? O que é que vai acontecer? É que esse cilindro, ele agora vai estar aqui deitado, ele vai estar aqui deitado, e você vai ter. Vamos fazer a mão livre mesmo, só para a gente. Você vai ter uma situação assim, né? Um cilindro nessa situação. Aqui o eixo Y. Então você terá um cilindro agora nessa situação. E não mais na situação que o problema da lista trouxe. Aí, nesse caso, é que a gente diz que esse sólido ele não está na posição padrão, que é você considerar a base no plano Z igual a zero. Então, o que é que você faz aqui? Aqui você vai fazer uma adaptação, né? Você vai considerar a base no plano y igual a zero, e você diria, o volume, se a situação fosse essa, espero que vocês
entendam. Você diria, olha, o volume será integral dupla sobre D. D, aqui, ó, você vai usar polar de novo, né? Você vai chamar x de r cosseno θ e z de r seno θ, mas vai ficar a mesma coisa. R vai variar de 0 a 2, θ de 0 a 2π, não vai ter problema. E aí eu pergunto, qual a função que você... Vamos ver se alguém arrisca aí a resposta. Qual função você vai integrar agora para obter, né, o volume? A função y igual a 3. Porque, de fato, o plano y igual a 3, né, Vinícius respondeu aqui, de fato, o plano y igual a 3, que é paralelo a y igual a 0, é quem está sendo responsável pela cobertura. Né? Seu cilindro está deitado, então você está imaginando uma situação em que a base do cilindro está no plano y igual a 0, a lateral do cilindro, desculpe, a base do sólido, né, está no plano y igual a 0, a lateral do sólido é o cilindro e a cobertura é a função y igual a 3. Então, você iria aqui calcular a integral dupla de 3r dr dθ. Já colocando em polar, né, seria isso. A função 3 mais o jacobiano ficaria, então, 3r dr dθ. Seria, então, uma situação que iria ser diferente da situação padrão. Você teria um sólido aqui agora deitado, e não em pé, com a base no plano XY. Teria um sólido deitado, onde você interpretaria a base no plano XZ. Né? No plano XZ. Muito bem, então, vamos... Acho que acabou a dúvida de Tainá, e vamos voltar aqui para o probleminha que a gente ia falar. Muito bem. Esse probleminha é o primeiro da segunda lista. Ou seja, a partir de agora, nós vamos falar em integração tripla. E você vai perguntar o que há de novo em integração tripla. O que é que aparece de novidade com relação ao raciocínio que eu venho fazendo para as integrais duplas? As novidades da integral tripla são, primeiro, o seu domínio de integração, evidentemente, não é mais uma região no plano. Né? A região no plano era quando a integral era dupla. O que é que se passava na integral dupla? Você, de um modo geral, tinha a integral dupla calculada sobre uma região D que estava contida no R2 de uma função f de xy dx dy. Isso era a integral dupla clássica. O que é que vai acontecer a partir de agora? Uma pequena generalização. Você terá agora, pela frente, uma integral tripla, evidentemente, né? No caso mais geral possível. Sua função terá 3 variáveis. Você terá uma função f, x, y, z. E, claro,
dx, dy, dz. E como agora você tem 3 variáveis na integral, obviamente, seu domínio de integração não estará no R2, estará no R3. Então, a gente sempre diz que a integral tripla ela é calculada sobre um sólido contido no R3. Mas se eu já sei os conhecimentos fundamentais da integração dupla, não há nada de estranhar com o que acontece na integral tripla. Apenas uma variável a mais e o meu domínio de integração inicial, né, é um sólido no R3. Por que inicial? Porque normalmente todo mundo prefere resolver integral tripla na seguinte ordem. Primeira integral em Z. Por quê? Porque a gente acabou de passar um bom tempo estudando a integral dupla em x e y. Então, se agora eu tenho que resolver uma integral tripla em x, y e z, se eu resolver logo a integral em z, o que é que vai sobrar para fazer? Uma dupla em x e y. Ou seja, se em todo problema de integral tripla eu resolvo logo a integral em z, a próxima etapa do problema foi o assunto que eu estudei. É a integral dupla em x e y. Uma integral em z mais uma integral dupla em x e y é exatamente o que forma a integral tripla. Então não há nada de grande novidade. Eu só preciso ter consciência de que é isso que vai acontecer. Agora, existe uma coisa realmente bem nova no trato da integral tripla. É uma mudança de variável. A integral tripla, como a gente vai ver, quando a gente sai do plano, do cenário, digamos, cartesiano, ela admite 2 mudanças de variáveis. São 2 tipos de mudanças de variáveis que nós estudamos na integral tripla. Uma mudança que é considerada a mudança para coordenadas cilíndricas e uma segunda que é considerada a mudança para coordenadas esféricas. A gente vai ver que a mudança para coordenadas cilíndricas não traz nada de novo. A gente só precisa conhecer o nome para ter conhecimento da existência dela. Agora, radicalmente nova é a mudança para coordenadas esféricas. Tá ok? Isso aí realmente é novo. E outra coisa que eu vou precisar saber. Com a integral dupla, eu pude calcular áreas e volumes. Pegando a função 1, obtenho área de uma região plana. Pegando a função da cobertura, obtenho volume de um sólido. Isso com a integral dupla. Com a integral tripla, não obtenho área. A integral tripla não se aplica para cálculo de área. A aplicação da integral tripla é exclusiva para cálculo de volume. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá ok? Então, fazendo as coisas agora, já que eu falei de um modo geral sobre tudo, mas fazendo as coisas agora didaticamente, falando sobre as coisas numa sequência lógica. Primeira delas, como eu calculo a integral tripla? Normalmente, resolvendo uma integral em z para, em seguida, resolver uma integral dupla em x e y. Domínio de integração da minha integral tripla. Um sólido
porque eu tenho 3 variáveis. Entretanto, esse domínio de integração é considerado domínio de integração inicial. Por quê? Assim que eu resolver a integral em z, o que me resta fazer é uma integral dupla em x e y. Consequentemente, meu próximo domínio de integração é uma região plana, porque eu vou resolver uma integral dupla. Então, eu tenho como primeiro domínio um sólido e logo depois uma região. Por exemplo, o exercício 1 da lista, que pede para que seja calculada a integral tripla da função f de x, y, z igual a y, né? Apesar de só ter o y, eu devo interpretar essa função como uma função de 3 variáveis, apesar de que, em sua definição, só aparece uma. Mas eu devo interpretá-la como uma função de 3 variáveis. Então, o primeiro problema da lista pede para que seja calculada a integral tripla da função y sobre o tetraedro do primeiro octante, ou seja, o sólido do primeiro octante, com o qual a gente já trabalhou, delimitado pelos planos coordenados e pelo plano x mais y mais z igual a 1. Só que nós trabalhamos com esse sólido num problema que pedia o volume do sólido. E resolvemos, é evidente, naquela oportunidade, por integração dupla, porque até agora nós estamos resolvendo volume somente por integral dupla. Aqui não é o caso de calcular volume. Né? Aqui o problema pede para a gente calcular a integral tripla de uma função sobre esse tetraedro. Então, como eu falei, qual é o procedimento que eu adoto na situação comum, na situação normal? Vou procurar resolver a integral em z, resolvo, depois caio numa integral dupla para resolver em x e y, usando o conhecimento que eu já tenho da integral dupla. Como é que eu obtenho a variação de z? Meu sólido está ali. Eu sei exatamente, né, como é que surgiu esse sólido, porque pelas observações que a gente já fez, eu teria aqui os 3 planos coordenados e depois um quarto plano, que seria x mais y mais z igual a 1, que eu sei que, como a equação dele contém as 3 variáveis, eu iria fazer o esboço pegando as interseções, como nós fizemos. Né? E acabaria chegando nesse sólido. Então, qual seria meu trabalho? Eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, a integral tripla que está sendo pedida, integral tripla sobre L da função y dx, dy, dz será calculada da seguinte forma. Inclusive, é muito comum você encontrar isso nos livros. A maneira de mostrar como vai ser resolvida a integral tripla, normalmente é essa daqui. Integral tripla se passa sobre L, mas eu vou calcular a primeira em Z, é evidente que aqui eu vou colocar os limites de integração de Z, né? Para depois cair numa dupla em X e Y. Então, já coloco o D aqui para dizer, a segunda etapa do meu trabalho será uma integral dupla sobre uma região plana. Acho que eu vou chamar de D, como já chamava.
Agora, a gente vai obter a variação de Z. Como é que a gente obtém a variação de Z para escrever os limites de integração na primeira das integrais? Muito simples, como sempre se fez em qualquer situação. Coloco qualquer situação do plano cartesiano, né? Da situação cartesiana. Aqui seria o R3. E qual é a situação cartesiana? Disparar as setas, né? No sentido crescente do eixo. Quando eu estava na integral dupla, eu disparava as setas dentro da região. Agora eu estou na integral tripla, eu tenho um sólido, então eu disparo as setas da base para o teto, porque o sentido crescente do eixo Z é de baixo para cima. Então, eu tenho um sólido no R3, que tem uma base no plano XY. Quero ver a variação de Z nesse sólido? Não tem problema. Eu vou colocar aqui as minhas setas a partir da base do sólido até o teto dele. A base do sólido está em Z igual a 0, está aqui, e o teto está no plano, evidentemente, x mais y mais z igual a 1. Então, eu vejo que dentro do sólido, as setas indicam que o z está variando desde o plano z igual a 0 até o plano que foi responsável pela cobertura. No plano responsável pela cobertura, z vale 1 menos x menos y. Então, claro que neste sólido, z varia de 0 até 1 menos x menos y. Nessa integral, eu não tenho z, né? O y é constante, vai sair. A integral dá 1 menos x menos y menos 0. Então, eu sigo aqui para resolver a integral dupla sobre d de y multiplicado por 1 menos x menos y dx dy, porque na integral de dentro vai ficar somente dz, o y é constante. E integral de dz é z, de 0 até 1 menos x menos y, fica 1 menos x menos y. Ó, tinha y multiplicando, acabou o problema da integral tripla. Né? O que é que a gente tem agora? Que resolver a integral dupla de y multiplicado por 1 menos x menos y sobre d. Quem é d? A região do sólido que ficou no plano xy, claro. Porque estamos resolvendo a integral dupla em x e y. E a região do sólido, né, que ficou no plano xy, como a gente sabe, é uma região triangular do primeiro quadrante, região triangular do primeiro quadrante, onde a gente tem aqui o y, o x, como a gente já fez quando trabalhou com esse sólido, né, na integração dupla,
temos aqui a reta x mais y igual a 1. E, claro, nossa região D é precisamente essa aqui. Então, a gente pode, por exemplo, né, resolver a primeira integral em y, a segunda em x, ou o contrário, tanto faz. Vamos dividir aqui. Né? Se a gente for resolver a primeira integral em y, né, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter integral. Se a segunda integral vai ser em x, então, evidentemente, x vai variar de 0 a 1. E se a primeira integral vai ser em y, o y vai variar de 0 até 1 menos x, né? Porque o y vai aqui nessa região, eu tenho meu y variando desde o eixo x até a reta onde ele vale 1 menos x. E aqui a gente pode escrever essa integral de dentro assim: 1 menos x multiplicado por y menos y2. Por que escrever assim? O y está multiplicando tudo. Mas para não multiplicar 1 por 1, já que 1 menos x, essa diferença completa, é constante em relação a y, talvez seja melhor não multiplicar 1 por 1. Multiplica 1 menos x. E aí eu terei aqui dx, dy, aliás, dx. Então, a parte interna, né, a gente vai separar na diferença de duas integrais. Vamos ter que apagar aqui, porque ou então, deixa-me ver. Vamos ver se dá para a gente diminuir toda... Não vai dar, não. Realmente... Bom, vamos apagar, então, aqui a função, que já favorece bastante. E aqui vamos tentar... Ô, professor, Oi? repita de novo essa parte, porque ficou y 1 menos x, y menos y quadrado. Bom, é o seguinte, na verdade, ficou assim porque eu acho que assim a gente vai ter o trabalho simplificado. Veja bem, eu vou resolver a primeira integral em relação a y. Aí, é claro que eu poderia multiplicar y por cada termo, lógico, ficaria y menos xy menos y2. Só que, se eu fizesse y menos xy menos y2, eu ia dividir em 3 integrais. Aí, como 1 menos x é constante em relação a y, eu considero o menos x um termo só. Porque aí eu faço como se eu tivesse y vezes 1 menos x menos y vezes y. Assim é melhor. Por quê? Porque agora, já que a minha integral é em y, eu vou dividir só em duas. A integral disso aqui, que 1 menos x vai sair, né? Menos integral de y2. Fica mais fácil de fazer. Porque se você fizer y menos xy menos y2, você vai calcular a integral em relação a y de menos xy e de menos y2. Não tem necessidade de trabalhar tanto. É apenas uma questão de visualizar, digamos assim, uma
uma coisa mais prática, né? Porque você tá resolvendo uma integral em relação a y, é melhor você procurar, digamos, diminuir seu trabalho, né? Aqui, acho que a gente vai ter que apagar isso aqui para poder... Vamos apagar aqui para a gente poder diminuir essa parte. E não precisar perder o que a gente já fez. Pronto. Escreve aqui. Aí agora sim. De fato, a gente ganhou muito espaço. Aqui volta a nossa equação da reta, x mais y igual a 1. E aí temos que resolver essa integral, né? Eu espero que tenha ficado claro, né, por que é que eu fiz isso. É apenas por praticidade. Eu acho que a maioria multiplicaria tudinho, mas você veja que se você multiplicar tudo, vai resolver 3 integrais, sem necessidade, por sinal, né? Sem necessidade. Então, aqui você tem integral de dentro, né? Integral de dentro, vai aparecer o que aqui? A integral de dentro vai ficar, como eu disse, 1 menos x é constante. Então, 1 menos x vai sair. Vai ficar integral de 0 a 1 menos x de y dy. E depois menos integral de 0 a 1 menos x de y2 dy. Então, veja bem, o que é que vai aparecer aqui? Essa aqui é y2 sobre 2, né? Para a gente economizar espaço aqui. Então, essa é y2 sobre 2. Calculado de 0 até 1 menos x. Então, aqui vai aparecer 1 menos x ao quadrado sobre 2. Como já tem 1 menos x aqui fora, então, o primeiro termo vai dar para a gente 1 menos x ao cubo sobre 2. Né? Aqui vai aparecer 1 menos x ao quadrado sobre 2 e eu vou multiplicar por 1 menos x. E aqui, y3 sobre 3, de 0 a 1 menos x, vai aparecer 1 menos x ao cubo sobre 3. Porque é y3 sobre 3, de 0 até 1 menos x, dá 1 menos x ao cubo sobre 3. Então foi ótimo, porque, né, o que é que acabou acontecendo? Você tem aqui, né, 1 menos x ao cubo, que multiplica 1 meio menos 1 terço. Colocando 1 menos x ao cubo em evidência, né? 1 meio menos 1 terço, né? Você tem 6 por 2, 3, aí 6 por 3, 2, dá
1 sexto, né? Você tem 1 menos x ao cubo sobre 6. É o resultado, né, da integral de dentro. Um menos x ao cubo sobre 6. Então, o nosso resultado final, seguindo aqui, né? Seguindo aqui, a gente vai ter que calcular 1 sexto, que é a parte constante, né? Da integral de 0 a 1 de 1 menos x ao cubo dx. 1 sexto da integral de 0 a 1 de 1 menos x ao cubo dx. Bom, agora eu acredito que vamos ver se dá para a gente apagar aqui, diminuir essa parte para poder a gente não perder nada. Esse, então, é o resultado da integral. Realmente, eu acho que a gente não vai ter como não apagar. Vai ter que apagar mesmo. Então, vamos apagar aqui a parte da integral de dentro. E vamos seguir no cálculo aqui. Aqui, se quiser, desenvolve esse cubo, né? Fica 1 sexto da integral de 0 a 1. Isso aqui o que é? É cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. 1 menos x. Ou então faz uma substituição, né? Chama u de 1 menos x. Talvez seja melhor, né? Dá menos conta. Talvez seja melhor. Vamos fazer a substituição. Então, aquilo ali a gente pode dizer que é 1 sexto, para não chamar 1 menos x, chama x menos 1. Né? Isso aqui pode ser escrito como integral de 0 a 1. Então, para não fazer confusão, deixa 1 menos x mesmo, senão pode ser que atrapalhe mais do que beneficie. Aqui, então, cabe uma substituição, tranquilo, né? Você pode fazer u igual a 1 menos x, du será menos dx. Quando x for 1, u é 0. Né? Quando x for 1, u é 0. Quando x for 0, u é 1. Então, como du é menos dx e a gente não tem menos dx aqui, a gente faz o seguinte, multiplica por menos 1 lá fora,
e multiplica por menos 1 aqui dentro. Não altera nada. E aparece o menos dx, que é o du. Então, o que a gente acaba ficando é menos 1/6. Agora entra a substituição. Integral de 1 até 0. Porque quando x é 1, u é 0. Quando x é 0, u é 1. Aqui, o 3 du, que é menos dx. Como tem esse menos aqui fora, né, a gente pode fazer ele desaparecer invertendo a ordem de integração, coisa que a gente já usou aqui, né? Então, a gente fica com 1/6 da integral de 0 a 1 de u3 du. O menos é eliminado pela inversão da ordem dos limites de integração. Essa integral aqui, claro, né, o 4 sobre 4, de 0 a 1, 1/4. Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 24 como resultado final.